Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e do Banco do Brasil que seguem caindo forte na bolsa. As estatais seguem tombando aqui no Ibovespa, tá? Perceba que Banco do Brasil de lá para cá já tem se desvalorizado mais de 23% e a nossa querida Petrobras, que vinha subindo, segue caindo mais de 14%. Então, sim, uma queda bem expressiva nessas ações. E eu vou trazer aqui para vocês de que essas duas no longo prazo poderiam pagar acima de R$ 10 por ação, fora que elas têm um alto potencial de valorização. Ainda mais agora com essa queda, abriu bastante margem nas estatais aqui do Brasil. Para você que ficar comigo até o final, eu vou passar um segredo de Petrobras e Banco do Brasil de que poderia fazer o seu dinheiro mais do que triplicar no médio prazo. Então já fique comigo aí até o final desse vídeo. Mas antes de falarmos sobre essas ações, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E claro que o Banco do Brasil e a Petrobras são uma das ações que compõem a carteira do canal. Perceba que o Banco do Brasil representa 38% da minha carteira e a Petrobras representa 8,51% da carteira total de ações. Juntas aí elas representam, mais de 45% de toda a minha carteira. Então perceba que grande parte da minha carteira está em ações de estatais. E eu já venho colhendo bons frutos, Porque a Petrobras já me trouxe 44% de rentabilidade em uma lupa de curto prazo, eu tenho a ação há mais ou menos 1 ano e meio, e o Banco do Brasil tem me trazido 90% de rentabilidade. Já tenho o banco aqui há uns 4 anos, Mesmo com essa queda do banco, ele tem me proporcionado uma boa rentabilidade, comprando em bons preços. Então, o segredo da estatal é você pagar um bom preço, que aí você vai ter sim uma rentabilidade, mais elevada em função de empresas da iniciativa privada que costumam ser mais precificadas. E trabalhando aqui já em primeiro lugar com o Banco do Brasil, já não é segredo porque que o Banco do Brasil tem caído, pessoal? Crise de inadimplência, agro com dificuldades, e aí tudo isso foi uma tempestade perfeita no Banco do Brasil. Um banco que via dando aí um ROI alto de mais de 20%, via com lucro acima de 9 bilhões, inadimplência controlada, e o cenário se reverteu de repente. Isso mostra o caráter cíclico, do Banco do Brasil. O banco que acaba sendo ligado ao agro, ele fica muito sujeito à volatilidade no preço das commodities agrícolas. Então a soja, o milho, o algodão, o café, que seguem se desvalorizando, aumento de custos, o produtor rural não tem conseguido pagar com suas dívidas, tudo isso aqui culminou no resultado do Banco do Brasil acabar desabando. Porém, isso aqui abriu uma oportunidade, porque geralmente em ações mais cíclicas a gente gosta de comprar quando o cenário não está favorável. Ainda mais quando a gente entende que esse fator é totalmente pontual. O banco não está tendo crise estrutural. Ele está tendo crescimento na margem financeira, ele está aumentando suas receitas. O problema é a inadimplência e o agro, que seguem derrubando no curto prazo. Mas quando esse cenário se reverter, o banco vai voltar sim a ter um lucro expressivo. E hoje o Banco do Brasil poderia estar bem barato, Se você pega aqui, uma visão de Banco do Brasil, se você fizer um cálculo, bem simples. Somente trabalhando com o valor patrimonial da ação, olha que legal. Para o Banco do Brasil retomar para o valor patrimonial de uma vez, o banco já precisaria subir 63% na cotação, denotando que a ação poderia sim estar bem descontada, Olhando aqui por essa lupa. E quer ver quando você pega em momentos de alta, pessoal? Olha esse estudo aqui de Banco do Brasil. Quando tem um mercado de alta, o banco costuma se apreciar nível Vale, nível Petrobras, até mais, Aqui de 2004 a 2007, o banco subiu 1.500% de alta. 2016 a 2019, o banco subiu 300%. Então, o banco, por ser cíclico, ele tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é que ele é volátil, Sua carteira vai ser uma montanha-russa. O lado bom é que esses momentos de queda, geralmente depois o banco traz uma rentabilidade monstruosa. Olha na pandemia, trouxe aí 140, 157% em apenas 3 anos. Isso aqui deu, sabe quanto de rentabilidade para quem compra Banco do Brasil na baixa? Nada se trata de recomendação, mas só uma ideia aqui para vocês,
3 anos depois, você ter conseguido 160%, você conseguiu 37% ao ano na média. Para quem comprou em 2016, olha aqui a mágica, ó, 372%, numa lupa do quê? De 3 anos, pegando na crise. Quanto será que esse investidor conseguiu nessa época? 370% de rentabilidade em 3 anos. Você conseguiu 67% ao ano na média. Aqui, ó, em 2007, não dá para pegar aqui no gráfico, mas o banco gerou mais de 130% ao ano na média, sempre nesse intervalo de 3 a 4 anos quando o banco passa por uma crise. Então, as crises, para mim, elas não são crises de fato, são oportunidades disfarçadas em Banco do Brasil. Porque a gente sabe que o banco sempre vai melhorar e ele tem esse caráter cíclico ligado ao agronegócio. E a gente se aproveita desses momentos de dificuldade. Não é à toa que ele é a minha maior posição, né? Estou justamente mirando neste ponto. Tanto que meu preço médio ajustado por dividendos em Banco do Brasil fica em R$19. Isso sem descontar a rentabilidade, que se eu colocar minha rentabilidade junto aqui fica em R$11. Mas tudo bem, eu vou pôr 19, tá? Para não ficar tão injusto o nosso cálculo aqui. Então, na verdade, o meu PVP médio em Banco do Brasil fica ali em 0,55. Eu paguei muito barato pela empresa. Estou pronto para colher esses frutos, né? Por isso a importância de você pagar barato. E aí o Banco do Brasil hoje, para quem está mirando com uma recuperação do resultado, ele poderia estar muito descontado, porque se ele voltar a ter um lucro de 37 a 38 bilhões, basta ele equilibrar a inadimplência, você poderia ter um LPA de 6,45 e com um payout de 45%, o banco poderia voltar a pagar R$ 2,90 a R$ 3 por ação, que em 4 anos já supera R$ 10 por ação. E você poderia ter mais da metade do valor de mercado do Banco do Brasil apenas com dividendos. Fora o reinvestimento, fora a valorização, isso culminaria num retorno embutido na ação. Você pega aqui, ó, 1 menos payout vezes um ROI, trabalhando na recuperação do banco, o ROI fica em 22% como no passado, ele poderia crescer o seu lucro 15% ao ano na média. E você coloca isso aqui com um yield projetivo, vai de 15%, porque o banco a 3 vezes passando 40% vai te dar 15% também. Aí você coloca um re-rating da ação, supondo que ela suba uns 14% ao ano com a reprecificação rápida do mercado, olha o potencial em Banco do Brasil, 44% ao ano na média. E são nesses momentos de crise que aparecem as maiores oportunidades. Então enxergo hoje o Banco do Brasil como uma ação tanto de dividendos por longo prazo e uma ação de oportunidade. E que aí, pessoal, por incrível que pareça, a gente já mira na Petrobras. Por quê? Porque, na verdade, o Banco do Brasil e a Petrobras são as únicas duas estatais restantes da Bolsa. Então, eu não vou trabalhar isso nesse vídeo. Porém, num cenário de privatização, elas poderiam ser muito beneficiadas, podendo mais que triplicar de preço. Mas não vamos considerar isso aqui, porque isso aqui não é garantido. O ponto que eu quero trazer para vocês é que a Petrobras e o Banco do Brasil são coligadas justamente porque quando o petróleo está em alta, perceba que o petróleo voltou a cair forte agora, por isso que a Petro tem desabado na cotação, eu já tô ficando aqui no radar em Petro, tá? Tô esperando a ação bater ali abaixo de 38, 37 reais, que eu posso muito bem fazer mais alguns aportes. Tô esperando essa bagunça aí de Oriente Médio acabar, que aí a Petro volta a ficar descontada. Mas o ponto X da questão é, quando o petróleo geralmente se valoriza, isso consequentemente faz com que as commodities agrícolas se beneficiem, porque um petróleo mais caro significa fertilizante mais caro. E o que se usa no fertilizante? Biodiesel. E de onde que consegue biodiesel? Nas commodities agrícolas. A soja é o principal componente para fazer biodiesel e fertilizantes. Então, assim, geralmente, quando a Petrobras está indo bem, o Banco do Brasil pode também estar indo bem. E quando ela está indo mal, o Banco do Brasil vai estar indo mal. Claro que a correlação nas duas não são exatas, tá? Mas há uma assimetria, há uma correlação positiva nisso, porque se o preço do Brent continuar muito alto, logo depois o agro acaba bombando. Veja o que aconteceu em 2022. E aí a Petro lucra, o Banco do Brasil lucra. Então eles estão meio que interligados nesse quesito, por conta de que o petróleo puxa as commodities agrícolas. E hoje a Petro, para mim, não está tão barata quanto o Banco do Brasil. Acho que o BB tá mais com essa crise, mas ela tá descontada também, tá? E pode te proporcionar uma tese mais redonda de dividendos, pelo menos no curto prazo. Enquanto o Banco do Brasil vai te pagar um yield medíocre no curto prazo, de 4 a 5%, você vai pagar mais na recuperação. Petrobras, por outro lado, com a alta do Brent, vai ter uma valorização expressiva do seu EBITDA e ela poderia repassar 40%, 45% desse fluxo de caixa, dividido por 2 no pior cenário, 58 bi de fluxo de caixa livre. Aí se você dividir pelo valor de mercado, você tem um yield projetado de 10%. Então perceba que Petro já te passaria de forma operacional
muito mais do que o Banco do Brasil. E se a empresa crescer uma taxa de 11% ao ano, supondo um crescimento um pouco mais moderado do que o Banco do Brasil, porque ela não está passando por crise, né? Então a gente não pode também esperar uma recuperação muito grande. Aí você coloca um re-rate, né, na faixa de 10. E aí você coloca aqui, consequentemente, um reinvestimento do provento, ela poderia tirar 34% ao ano na média, neste patamar de preço, que também não seria mau negócio. Se ela voltasse ali para os 35, 34 reais, ela e o Banco do Brasil já ficariam pechinchas, tá? Petro para mim não toma pechincha, mas tá barata. E, consequentemente, no longo prazo, poderia ser uma boa decisão. Nada se trata de recomendação, mas é uma ação que tem sim potencial de alta, porque hoje está bem abaixo do seu EV sobre EBITDA. Somente para ser cotada no seu EV sobre EBITDA médio, ela teria que se valorizar, considerando, né, o valor de mercado atual, pelo menos ali uns 113% na cotação, fora o yield que a ação pode pagar. Perceba que o Banco do Brasil pode se apreciar mais, mas, pessoal, lembre-se, o banco só pode se apreciar mais, não é porque ele é especial, não, é porque ele está em crise. Em momentos que a Petrobras também teve crise, como em 2016, a ação deu muito retorno, superou o retorno do Banco do Brasil, tá? Então as estatais, quando estão passando por crise, acabam abrindo uma oportunidade a mais vista, que o mercado não percebe. Quando geralmente percebe, já é tarde demais, porque acontece isso aqui, ó. A ação em pouco tempo dá muita rentabilidade, né? Então esse é o ponto de você comprar essas ações mais cíclicas, porque você vai ter um potencial de rentabilidade mais elevado. Olha o retorno monstruoso que a Petrobras trouxe no longo prazo. Em 10 anos ela transformou e aí 1.800% de rentabilidade. Sabe quanto isso aqui dá em 10 anos para quem comprou lá no governo Dilma? 1.800% de retorno em 10 anos. Você se traduziu numa rentabilidade de 34,72% ao ano na média, multiplicando o capital em várias vezes no longo prazo. E Pablo, por que você está falando R$10 por ação? Será que você está enganando a gente? Fala a verdade. Bom, pessoal, por quê? Na verdade, não. Se a Petro tiver 260 bi de EBITDA, pense comigo, tá? Subtrai pela quantidade de ações aqui da companhia. Ela pode pagar R$9 por ação com tranquilidade. Se ela pagar um extraordináriozinho por cima, você já consegue mais de R$10 por ação. O que nesta cotação hoje é a R$ 41,87, você teria 21% de yield. O Banco do Brasil no curto prazo, claro que não vai te trazer isso, só que pensa bem, com a recuperação do agro, com a recuperação do banco, ele poderia voltar com o seu yield alto, de R$3 por ação. E neste preço aqui, ó, na faixa de R$20, imagina você perpetuando isso por 4 anos. Olha aqui, supera R$10 por ação. Em 4 anos, você pode ter, tecnicamente, o valor de mercado, 58% do valor de mercado do banco, somente com dividendos. Então, assim, eu acho duas estatais que estão mal precificadas. E, pessoal, na realidade, tá? Eu aproveito estatais aqui no Brasil, por quê? Porque estatais agora tá ficando cada vez mais escassa. Perceba que até agora há pouco a gente tinha Axi Energia como Eletrobras, a gente tinha aí, né, consequentemente, uma Vale há muito tempo atrás não tem mais. Então perceba que as estatais estão ficando raras aqui no país. E consequentemente elas oferecem desconto. E quando elas são privatizadas, esse desconto acaba. Olha o que aconteceu com a Copasa. Até agora há pouco era estatal, virou privada. Então olha só, né? A importância de você ter uma estatal na carteira. Nada é recomendação. Só que você ganha tanto com a privatização e são empresas que repassam bons proventos e têm qualidade. Por isso que eu tenho aqui na carteira do canal e acho que sim, estão mal precificadas pelo mercado. Tanto o Banco do Brasil e a Petrobras, para mim, tem potencial de alta e bons dividendos projetados. E para vocês que ficaram comigo aí, pessoal, até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da Bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia, totalmente automatizada e contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Tá bom, para onde que estará o link desta belezura que eu quero adquirir? Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui para vocês na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Por este vídeo é isso. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil e da Petrobras. Em particular, tanto o Banco do Brasil e a Petrobras representam posições interessantes da minha carteira de ações. Somando as duas, desde Banco do Brasil e Petrobras, ambas as duas juntas representam
mais de 47% de todo o meu portfólio. Perceba que, tecnicamente, mais de 50% da minha carteira está em estatais, né? Banco do Brasil, Petrobras e BB Seguridade. BB Seguridade também é estatal porque tem como controlador o Banco do Brasil. E empresas privadas, eu tenho BR Partners, Itaú e Vale. Perceba que está bem subdividido aqui, né? A carteira do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!